Muito bom, pessoal. Vamos para a terceira questão da FUVEST 2011 em matemática. A questão retrata, gente, um losango que tem lados 1 e ele definiu outras propriedades que a gente vai desenhar aqui. Então você tem esse losango ABCD. Ele menciona que tem um ponto M aqui, ponto M que é a metade do segmento AB, e traça essa reta. Depois ele define um ponto N, que é um ponto médio de BC, dividido no meio, portanto, e aqui ele define outro segmentozinho. Ele menciona que o lado desse losango vale 1, lembrando que esse é paralelo a esse, então um aqui, um em cima e embaixo, e que esse segmento MN vale raiz de 14 sobre 4. A partir daí, ele pergunta para nós o valor de x. Meu filho, vamos lá. Como ele definiu esse n como ponto médio, você já pode dizer que esse segmento é equivalente a esse. Então, eu posso falar que aqui vale meio e aqui também vale meio. O mesmo pode ser falado aqui embaixo, porque o losango ele tem esse lado também valendo 1, dividindo no meio, você vai ter aqui equivalente a esse ponto, a esse lado, então é meio aqui e meio lá. Olhando para esse triângulo que tem o raiz de 14 sobre 4, meio, meio, dá até vontade de fazer um Pitágoras, fala a verdade, não dá? Mas é bom você não fazer, porque não é um ângulo de 90 graus, na verdade eu não sei que ângulo é esse ângulo é um ângulo alfa. E aqui eu vou chamar de ângulo beta. Uma vez que você tem os lados e o ângulo, e existe uma certa propriedade entre esses ângulos por conta do losango, né? Alfa mais beta tem que somar 180 graus, já que todo quadrilátero vale 360 e esse losango guarda essa propriedade dos lados paralelos serem na verdade, paralelos, então esse ângulo aqui alfa é também ângulo alfa lá, e aqui também vale beta, portanto lá vale alfa. Eu posso dizer que esses alfa e beta são ângulos suplementares. Caso você queira estudar o assunto, tá aí a dica. Em trigonometria, você vai encontrar essas propriedades suplementares, somados dão 180. Mas para você responder a pergunta, era legal você meditar no x. Quando você tem uma medida para descobrir com um ângulo oposto e os lados, você tem que recordar da lei dos cossenos. E eu vou usar esse exemplo para enunciar a lei dos cossenos. Ela pega como se fosse um Pitágoras, o cateto oposto, entre aspas, né, porque isso aqui não é cateto de hipotenusa nenhuma, não é um triângulo retângulo. Mas vamos chamar assim para você entender. Aqui é o x quadrado, aí os catetos ao quadrado, 1 quadrado mais meio ao quadrado. Percebe que parece Pitágoras? Hipotenusa, catetos, mas lembrando, hein, não tem nada desses nomes. E aí a lei dos cossenos coloca uma correção. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo e o cosseno desse ângulo beta. Essa é a lei dos cossenos. O lado oposto, os dois lados ao quadrado, menos 2 vezes os lados no cosseno. Bom, numa dessas já aparece um problemão, né? Eu não sei quem é cosseno de beta. Eu quero achar o x, poxa vida. E como é que eu relaciono isso com essa coisa que eu falei? Bom, minha gente, é importante mencionar aqui que todo ângulo suplementar ele tem uma propriedade trigonométrica muito importante. Esse é o círculo trigonométrico, aqui é o cosseno e esse aqui é o seno. Poxa, como é que eu vou saber, Felipe, o que é isso? Para você decorar esse negócio de círculo trigonométrico, pensa comigo. Cosseno com sono deitado. Seno sem sono em pé. Pegou? Assim você desenha um círculo trigonométrico e vamos estudar ele. Imagine que eu te dou um ângulo de 60 graus. Você lembra o valor do cosseno dele? Cosseno de 60 costuma dar meio, né? Bem aqui no meio. Dá esse valor aqui.
E o cosseno de 120 graus? Quanto você acha que vale? Ora, pelo desenho, dá para descobrir. Está vendo que aqui tem um espaçamento de 60 graus? Aqui também tem um espaçamento de 60 graus. Por simetria, eu posso dizer que aqui é menos meio. E olha só que coisa. O cosseno de 60 graus é o oposto do cosseno de 120 graus. E os dois ângulos são suplementares nesse exemplo, 60 e 120. Portanto, eu posso definir nessa historinha, aproveitando aqui os ângulos complementares, né? Deixa eu puxar para cá que eu vou precisar. Que o cosseno de beta é igual a menos o cosseno de alfa. Essa é uma forma de representar ângulos suplementares. Todo ângulo suplementar, ele guarda essa proporção, ou essa igualdade. Um valor é igual ao oposto do outro. E aí surge a nova equação. Está vendo que eu puxei uma relação com o cosseno de alfa? Porque o cosseno de alfa está aqui, ó, e eu posso puxar a lei dos cossenos nele. Então eu vou escrever essa lei dos cossenos. Ó. Vai ficar a raiz de 14 sobre 4 ao quadrado igual a meio ao quadrado mais meio ao quadrado menos 2 vezes meio cosseno de alfa. Pegou? Então, olha só para a questão. Eu coloquei duas leis dos cossenos e o que comunica os dois caras é essa lei dos ângulos suplementares que eu tinha que lembrar. O que eu preciso é achar o cosseno de alfa, com isso achar o cosseno de beta e finalmente achar o x. Esse era o rolê. Agora vamos resolver esse negócio com calma. Elevando ao quadrado ali, você vai tirar a raiz. Vai sair 14 e 4 ao quadrado dá 16. Meio ao quadrado dá 1/4, meio ao quadrado dá 1/4, menos, corta aqui, 2 e 2, sobrou meio cosseno de alfa. Bom, aqui vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse cosseno, meio cosseno de alfa para o lado de lá, esses dois eu vou somar, vai ficar 2/4, e esse 16, 14 sobre 16 eu vou mandar para o outro lado, ficando menos 7 sobre 8, já simplificando, né? Eu posso simplificar aqui por 7/8. Então, observa com calma. Mandei esse cara para lá e esse para cá. Simplifiquei 14, 16 por 7/8 e 2/4. Agora, eu vou completar isso aqui escrevendo assim, ó, meio de cosseno de alfa é igual ao quê? Aqui e aqui eu posso escrever como 4/8 menos 7/8. É só multiplicar por 2 em cima e embaixo, para fazer o MMC rapidão. Isso aqui vai dar 3 sobre 8, menos 3/8, e que finalmente, se eu dividir, ou simplificar aqui com aqui, vai sobrar um 4, e ali vai ficar 1, portanto o cosseno de alfa é menos 3/4. Agora que eu achei o cosseno de alfa, eu posso voltar ali no cosseno de beta e determiná-lo então. O cosseno de beta é o sinal contrário do que eu acabei de achar. Então ele é mais 3/4. Maravilha, show de bola. Agora é só pegar essa equaçãozinha aqui do x² e trocar aqui por 3/4. Vamos lá, com muita calma, hein? Eu vou copiar aqui em cima. x² é igual a 1² mais meio ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes meio, vezes o que eu acabei de achar, 3/4. Beleza. Então, x² será 1 mais 1/4, menos 2 vezes meio, ó, some fora, menos 3/4. Que belezinha. x² vai ficar igual a 1 menos, olha só com calma, 1 menos 3, faz aqui, ó, o denominador já está igual, vai ficar menos 2/4. E aí é só você fazer um mínimo múltiplo comum. x² vai ser igual a 4 vezes 1, 4. Subtrai 2,
2, 2 quartos. E aí não simplifica, já tira a raiz quadrada. X vai dar a raiz de 2 sobre 2. Ufa, finalmente.